Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda formação. Eu me chamo Joaquim, como todos vocês já sabem, e sou o catequista de vocês, em preparação para o batismo. Então aqui nós vamos hoje falar sobre o nosso segundo tema, nossa segunda formação de hoje, inclusive que é o segundo tema da nossa apostila. Mais uma vez vou reforçar, aqueles que ainda não têm a apostila vão à secretaria paroquial, falem com o Disteu para tirar a xerox do nosso material, apostila de formação. Então, o segundo tema da nossa apostila e é o tema que nós vamos abordar na nossa formação de hoje, que é sobre os 7 sacramentos, tá certo? Então, nós iremos falar de cada um dos sacramentos baseado nas Sagradas Escrituras, né? Pois nós vamos ver que todos os sacramentos, eles são divinos, né? É dado por Deus, a sua igreja, que é a Igreja Católica. Então nós vamos ver isso na Bíblia, tá certo? Cada um dos sacramentos. Mas, de antemão, né, irei listar aqui para vocês cada um destes sacramentos. Então nós temos aí o sacramento do batismo. Inclusive vocês estão participando dessas formações para receber o primeiro e mais importante, por assim dizer, né? Mais importante, claro, nós vamos dizer que o mais importante mesmo é a Eucaristia, né? Que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas para que nós possamos receber o corpo de Jesus, é preciso que antes nós tenhamos entrado na sua igreja. E nós entramos na igreja de Cristo por meio do batismo. Então, o batismo é a porta de entrada para todos os outros sacramentos, inclusive para a nossa conversão. É preciso que antes nós sejamos batizados. E como nós vimos na aula anterior, aquele que recebe o batismo deixa de ser simplesmente criatura de Deus e passa a ser filhos de Deus, tá certo? Então, primeiro sacramento, o batismo. O segundo sacramento, né, a crisma. Ou também nós podemos chamar esse sacramento de sacramento da confirmação. E por que confirmação? Como nós vamos ver, ele confirma o batismo, tá certo? Vocês deverão também receber este sacramento após receber o batismo. Terceiro sacramento, a Eucaristia, que é o corpo e sangue de Jesus. Quarto sacramento, unção dos enfermos. Quinto sacramento, confissão, que é também chamado de sacramento da penitência, né? Quando nós vamos ao padre, ao sacerdote e confessamos nossos pecados. Então, isso aí seria o quinto sacramento. Sexto sacramento é o sacramento do matrimônio. E sétimo e último sacramento é o sacramento da ordem. E esse sacramento aqui, o sacramento da ordem, ele é exclusivo para os padres. Então, é a ordenação sacerdotal. É quando um homem do sexo masculino, óbvio, vai e se torna padre. Então, esse sacramento é exclusivo para aqueles que vão se ordenar padres, tá certo? Religiosos. Então, pessoal, eu irei passar por cada um destes sacramentos que eu acabei de listar nas Sagradas Escrituras, porque nada desses 7 sacramentos aqui foi invenção da Igreja Católica, mas sim foi algo divino deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, que é a Igreja Católica. Tá ok? Então, vocês peguem a Bíblia de vocês e confiram cada um dessas passagens. Eu irei colocar aqui abaixo, né, quando eu citar a passagem bíblica, ela vai passar aqui também, contendo o livro da Bíblia, capítulo e versículo. Então vocês podem pausar o vídeo, podem acompanhar a leitura, né, ou podem depois, né, com mais calma, mais tranquilidade, refletir sobre a passagem bíblica que nós vamos ler, certo? Nós vamos estudar, ok? Então, a primeira passagem bíblica que nós vamos falar, que é sobre o sacramento do batismo, nós vamos ver no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Então vamos lá, vou abrir aqui para vocês, né? Vocês podem acompanhar a leitura, né, que irei fazer, ou, como eu já falei, pausar o vídeo e depois, com mais tranquilidade, ler também na sua Bíblia. É importante que nós, né, sejamos leitores da Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus, certo? Então vamos lá. Evangelho de São Mateus, vai aparecer aqui embaixo, ó, Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 19 seguintes, diz o seguinte, vamos lá para a leitura. E depois, isso aqui é Jesus Cristo falando aos seus apóstolos, só para contextualizar aqui você.
Jesus Cristo já ressuscitou, né, ao terceiro dia, passou 40 dias na companhia de seus apóstolos, fazendo alguns milagres, algumas aparições ainda ali, e depois subiu aos céus. E quando ele sobe aos céus, ele vai dizer justamente isso aqui que nós vamos ler, certo? Olha o que é que Jesus Cristo vai dizer. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, olha o que é que nosso Senhor Jesus Cristo diz aqui a seus apóstolos. Ide, ensinai tudo aquilo que eu transmiti para vocês, né? Ensinei para vocês, e vocês vão ter que, após ensinar essas coisas que vocês ouviram de mim, vocês vão batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que o batismo não é algo inventado pela Igreja Católica. Não é algo que nós inventamos, né? É algo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja. O batismo é a porta de entrada. E veja que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, ensine primeiro, depois batize essas pessoas. Por isso que nós estamos aqui nesse curso, não é verdade? Já falava isso anteriormente na nossa última aula, na nossa primeira aula, na verdade, tá certo? Então, nós temos aqui o sacramento do batismo, tá certo? Porta de entrada para os demais sacramentos, né? E é por meio do batismo que nós, como eu já falava na aula anterior, nos tornamos filhos de Deus, né? Filhos e filhas de Deus por meio do batismo. O segundo sacramento que nós vamos falar é o sacramento da confirmação do batismo. Nós chamamos a esse sacramento também de crisma, certo? Então, a crisma, nós chamamos crisma, sabe por quê? Porque crisma é um óleo. O bispo, quando vier, né, para crismar aquele jovem, aquele adulto, ele vai usar um óleo, né, quando ele vai traçar da mesma forma, é usado um óleo também no ritual do batismo, tá certo? Quando vocês forem receber o batismo, vocês também vão ser ungidos com um óleo. Da mesma forma, vão ser também na crisma um dia, quando vocês forem fazer, vocês serão ungidos com um óleo. O nome desse óleo é crisma. Por isso que nós chamamos o sacramento da crisma. Porém, o nome mesmo original desse sacramento se chama sacramento da confirmação. Porque é nesse sacramento que nós confirmamos o nosso batismo, tá certo? Então vamos ler aqui uma passagem bíblica para entender o que quer dizer esse sacramento, o que de fato ele faz na nossa alma, não é verdade? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Vamos lá. Vocês podem pausar o vídeo, como eu já falei, e depois fazer uma leitura mais tranquila e mais calma do texto, tá certo? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo... Perdão. Atos dos Apóstolos, vai aparecer aqui embaixo, pessoal, vocês vão ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Confundi aqui capítulo com versículo, tá certo? Não, capítulo 8, versículo 14. Então, vamos ver aqui o que está falando. Pronto, achei aqui, capítulo 8, versículo 14, certo? Seguintes. Vamos ler até o 17, até o versículo 17. Diz o seguinte: os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então, os dois apóstolos lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, nós lemos aí, Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 8, versículos de 14 a 17, que está dizendo o seguinte, que teve um grupo de cristãos que foram até uma cidade chamada Samaria, né, próximo ali de Jerusalém, e eles começaram a converter as pessoas
e apenas batizaram, né? Eles apenas batizaram, porém estava faltando alguma coisa que esses cristãos não podiam fazer. Esses cristãos só podiam fazer, naquela comunidade ali, o sacramento do batismo. Por isso eles foram lá e batizaram aquelas pessoas. Faltava alguma coisa. E o que é que faltava? O Espírito Santo. A palavra de Deus diz que eles batizaram, né? Houve um grupo de cristãos ali na Samaria que receberam o batismo. Porém, o que é que eles não receberam? O Espírito Santo. Por isso, teve que vir, né, de Jerusalém os apóstolos Pedro e João para impor as mãos sobre aqueles novos fiéis que receberam o batismo, e assim eles receberam a unção do Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo. E isso daí, minha gente, é a crisma, né? O sacramento da confirmação. O que é que os apóstolos fizeram aqui? Porque você até pode se perguntar, mas por que aqueles que batizaram não crismaram também, né? Não puseram as mãos? Porque só quem tem poder de pôr as mãos para descer o Espírito Santo são os apóstolos e seus sucessores, ou seja, os bispos. Por isso vocês vão ver um dia, quando vocês forem receber o sacramento do crisma, vai vir o bispo de Cajazeiras, exclusivo para isso, porque o padre não pode fazer. Só o bispo pode fazer, certo? O padre pode fazer o batismo, porém o sacramento da crisma, ou seja, a descida do Espírito Santo sobre aquele novo fiel, só o bispo pode fazer. Vocês vão passar por essa experiência quando forem receber o sacramento da confirmação, ou também chamado sacramento da crisma, tá certo? Então, o sacramento da crisma é nada mais nada menos do que confirmar, que foi justamente isso que os apóstolos fizeram, né? Aqueles novos fiéis receberam a palavra de Deus, foram convertidos, receberam o batismo, mas era preciso que os apóstolos viessem, impusessem as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. E é o que vai acontecer com vocês logo que vocês passarem aí pelo sacramento do batismo. Vocês serão batizados e com o tempo vocês também irão receber o sacramento da crisma quando o bispo diocesano vier. Claro, para isso também vocês irão passar por algumas outras formações, tá certo? Então nós falamos aqui agora sobre o sacramento da crisma, que é o quê? A descida do Espírito Santo sobre os batizados, tá certo? Sobre aqueles que já receberam o batismo. É a confirmação do batismo, o sacramento da crisma. Vamos para o próximo sacramento, que é o maior de todos os sacramentos, que é o sacramento da Eucaristia. Quando eu falo Eucaristia, estou falando aqui de corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, já bem pertinho de morrer por nós, né, pelos nossos pecados, ele chamou seus apóstolos, 12 apóstolos ali, e com eles fez uma ceia, a Santa Ceia, a última ceia. E nós vamos ler aqui, na passagem do Evangelho de São Lucas, as palavras que nosso Senhor Jesus Cristo diz na última ceia, minutos antes de morrer por cada um de nós. Olha o que ele falou. Vamos lá, Evangelho de São Lucas, capítulo 22, vocês podem aí depois pesquisar, e como já falei para vocês, vai aparecer aqui abaixo o capítulo. Então, Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos 19, então, Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos 19, do 19 até o 20. Olha o que é que nosso Senhor Jesus Cristo, junto com os seus apóstolos, na última ceia, na Santa Ceia, vai dizer, ó, tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Aí, olha só, fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, ou seja, o cálice com o vinho, né? Com o vinho, depois de cear, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Então, na Santa Ceia, ali com os apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo pega o pão, parte e diz que aquilo é o corpo dele.
E ele distribui entre os apóstolos. Da mesma forma, ele pega o vinho e diz que ali aquele vinho ali é seu sangue, né? Que será derramado por todos, pela remissão de todos os pecados. E ele distribui também entre os apóstolos. E neste momento, minha gente, nosso Senhor Jesus Cristo está instituindo a Santa Missa. Pois é na missa que, inclusive, o padre repete essas mesmas palavras de Jesus, né? Quando ele vai fazer a consagração do pão, que na consagração, as espécies do pão e do vinho, a hóstia, ela se transforma, né? Na sua substância é transformada no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, quando recebemos o corpo e sangue de Cristo, nós estamos comungando, né? O próprio Cristo, nós estamos recebendo, estamos colocando para dentro de nós o corpo e o sangue de Jesus. Por isso que a missa é o maior culto prestado a Deus, porque nele acontece justamente aquilo que aconteceu na última ceia, quando nosso Senhor Jesus Cristo ceou com seus apóstolos. Tá certo? Vamos ler, eu vou ler aqui outra passagem também para que vocês vejam que a Eucaristia, né, o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, não é apenas um símbolo, não simboliza, não representa, mas é verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus. Olhem só, Evangelho de São João, capítulo 6, vocês depois podem conferir aí, vai aparecer abaixo, né, como já falei. Então, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 51 a 56. Vou fazer a leitura aqui para vocês. Olha só o que é que nosso Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito do seu corpo. Olha só. Ele falando aqui, ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Aí ele vai continuar dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Então, minha gente, olha só, né? Olha que passagem brilhante. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 51 até o 56. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, olha, que o seu corpo e o seu sangue é verdadeiramente comida e é verdadeiramente bebida. E quem come e bebe o seu corpo, quem come o seu corpo e bebe o seu sangue, permanece nele, né? Está junto com ele. Por isso que a missa é o maior culto prestado a Deus, porque é na Santa Missa que acontece a transubstanciação. Olha só que nome um pouco complicado. Esse nome quer dizer o quê? Transubstanciação quer dizer que se transforma a substância do pão e do vinho no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós comungamos, né? Nós comungamos o corpo do Senhor, né? E bebemos o seu sangue. Por isso que é importante participarmos da Santa Missa. Depois nós vamos ter uma aula onde nós vamos falar sobre os sacramentos da igreja, e o primeiro deles é participar da missa todos os domingos, né? Porque é na missa, é na Santa Missa que acontece esse grande milagre, né? O maior milagre da história da humanidade, né? Nosso Senhor Jesus Cristo presente nas espécies do pão e do vinho, né? Certo? Então aqui é o sacramento da Eucaristia. Vamos agora para o próximo sacramento, que é o sacramento da confissão. Muitas vezes esse sacramento aqui gera às vezes um pouquinho de polêmica, né? De dúvida, porque as pessoas dizem assim: eu vou confessar meus pecados a um padre, o padre não é pecador. Mas veja, o sacramento da confissão, ele foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos. E sempre que um apóstolo morria, vinha outro e sucedia. E isso permaneceu até hoje na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que os padres, eles têm, em nome de Jesus, a graça de perdoar você dos seus pecados. Por isso que nós vamos ao sacerdote e confessamos. E eu vou ler nas Sagradas Escrituras
para mostrar a você que foi o próprio Jesus que disse aos apóstolos: olha, vão lá e perdoe os pecados do povo. Né? Vamos ver aqui, ó, está no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos... vamos ver aqui, viu? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21 até o 23. Certo? Vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Aqui é Jesus Cristo falando com os seus apóstolos. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo chama os seus apóstolos, sopra sobre eles dizendo assim: olha, recebam o Espírito Santo. Vocês, ao receber o Espírito Santo agora, vocês vão receber a graça de perdoar os pecados das pessoas. Por isso que os padres, em nome de Jesus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ungido pelo Espírito Santo, tem esse poder, porque foi o próprio Jesus que deu, como acabamos de ler. Ele disse: olha, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem os retiver, ou seja, retirar o pecado será retido. Né? Então, gente, aqui é muito sério. Né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo deixou este sacramento, que nós chamamos de sacramento da confissão, também nós chamamos ele de sacramento da penitência. Porque sempre o padre vai dar uma penitência quando nós nos confessamos, tá certo? Por isso que às vezes você vai ver esse sacramento sendo chamado ou sacramento da penitência ou sacramento da confissão. Mas é popularmente conhecido como sacramento da confissão. Então, o sacramento da confissão foi algo deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: vão lá e perdoem o pecado do povo, né? As pessoas devem se confessar ao Padre para que ele possa, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né, pelo poder que foi conferido, foi dado por Jesus a eles, certo? De perdoar os pecados. Então aqui está o sacramento da confissão. Vamos agora falar sobre um outro sacramento, que é o sacramento da unção dos enfermos. Vou tomar aqui uma aguinha para molhar a garganta. Então vamos lá. Sacramento da unção dos enfermos. Esse sacramento também, todos como nós estamos fazendo aqui, vamos fazer com todos. O sacramento da unção dos enfermos se encontra no livro na carta de São Tiago, Epístola de São Tiago, capítulo 5, versículo 14. Então vamos lá. Só para dar uma introdução para vocês. A unção dos enfermos é um sacramento em que, quando a pessoa está já bem doente, bem debilitada, já no instante quase morte mesmo ali, né, bem enfermo, bem debilitado, nós chamamos o padre e o padre vai ungir essa pessoa, né, que está enferma, dando a ela as últimas consolações espirituais aqui da terra, certo? Então, esse sacramento é dado para aquelas pessoas que estão já pertinho de morrer, né? Então, a unção dos enfermos. Porém, pessoal, eu já presenciei, já vi vários casos em que o padre vai, né, faz a unção dos enfermos numa pessoa que está bem debilitada e aquela pessoa ela consegue, inclusive, ser curada, né, daquela enfermidade. E, infelizmente, no tempo de hoje, as pessoas perderam essa prática. Muitos doentes ficam lá, né, nos leitos dos hospitais, em casa mesmo, e as famílias não chamam mais um padre para dar a extrema unção, né, que é a unção dos enfermos. Então é preciso que a gente volte a essa prática. É um sacramento, inclusive, deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vamos ver aqui na Bíblia. É preciso que essas pessoas que estão enfermas, doentes mesmo, já no instante, quase morte, recebam esse último sacramento. E, se for da graça de Deus, essa pessoa, inclusive, será curada. Certo? Olha só o que é que nós vamos... a passagem que nós vamos ler aqui, né? Está lá no livro de São Tiago, Tiago, capítulo 5, versículo 14, seguinte, diz assim, ó.
está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Então, tá vendo? Olha o poder aqui da unção dos enfermos, né? A Bíblia diz que se tem alguém enfermo, chame um sacerdote, chame o presbítero, né? Os padres, né? Porque a palavra padre, minha gente, ele pode ser tanto ser sacerdote, como pode ser presbítero, há várias nomenclaturas, tá certo? No fim de tudo quer dizer padre, ok? Então, chame o padre, né? Na linguagem mais popular, chame o padre para que ele possa ungir o enfermo e esse será restabelecida a sua saúde, né? Já presenciei, inclusive, há vários relatos de pessoas que, inclusive, ficaram curadas de suas enfermidades após receber o sacramento da unção dos enfermos, tá certo? Um grande sacramento, sacramento de cura, certo? Vamos agora para o próximo sacramento. Esses dois últimos sacramentos, já falamos aí de 5 sacramentos, né? O sacramento do batismo, confirmação, confissão, falamos da Eucaristia e falamos agora da unção dos enfermos. Agora vamos falar, esses dois últimos sacramentos são sacramentos vocacionais, que é o sacramento do matrimônio, né? Todos nós somos chamados a casar. Porém, há pessoas dadas por Deus, e nós vamos ver isso na Bíblia, que têm uma vocação especial, que são os padres, as freiras, certo? Que são chamadas a abandonar, né, a vida de casado, né, não casar na verdade, a não buscar o sacramento do matrimônio e se dedicarem exclusivamente para o reino dos céus. Se dedicarem exclusivamente para pregar a palavra de Deus e dar testemunho na sociedade de filhos do Senhor. Claro que todos nós somos chamados, né? Todos nós somos chamados a dar testemunho da verdade na sociedade. Mas os padres, as freiras, os religiosos, eles têm como missão mais do que nós, né? Somos simples leigos, de dar testemunho na sociedade. Então eles recebem, por meio do sacramento da ordem, os padres, apenas eles, né? Essa grande missão. Então nós vamos ver esses dois sacramentos aqui que são chamados também de sacramentos vocacionais, que é o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem, certo? Vamos falar primeiro do matrimônio. O sacramento do matrimônio, inclusive, ele é indissolúvel. O que quer dizer isso, Joaquim? Que palavra estranha, indissolúvel. Quer dizer que ele não pode ser destruído. Uma vez você casado na igreja, seu casamento é para sempre. Ele não pode ser desfeito. Tanto é que Jesus Cristo vai dizer, na passagem que vamos ler aqui, que não separe o homem aquilo que Deus uniu. Tá certo? Então, não existe divórcio em sacramentos religiosos. Tá certo? Por isso, aquelas pessoas que vão casar, por exemplo, eu sou casado, pensei muito antes disso, e todos que vão buscar o sacramento do matrimônio devem pensar bastante, porque é algo para sempre. Infelizmente, nessa sociedade de hoje, as pessoas perderam muito esse pensamento de viver para sempre ao lado daquela mesma pessoa. Então, acabam se enveredando por pecados como o adultério, né, e outros tantos pecados que ferem a dignidade do matrimônio. Tá certo? Então, nós vamos ler aqui o que nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? Está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19. Então vamos lá, Mateus 19. Mateus 19, versículos 3 ao 6, certo? Mateus capítulo 19, versículos 3 a 6. Diz o seguinte: os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova. É permitido, então aqui é um grupo de religiosos chamados fariseus que perguntam a Jesus o seguinte, ó: é permitido o homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus. Jesus vai responder a eles, ó: respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher,
e os dois formarão uma só carne. Assim, olha o que Jesus Cristo vai dizer agora, ó. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 ao 6. Né? Bem aqui no 6 ele vai dizer isso. Não separe, portanto, não separe o homem e aquilo que Deus uniu. É Jesus Cristo dizendo isso, gente. Não é invenção da igreja. Não é porque a igreja tem um sistema que não quer dar o divórcio às pessoas. Não, ela nem pode fazer isso, porque foi Jesus Cristo que disse que não pode separar. Não é uma invenção minha, não é uma invenção da Igreja Católica, não é uma invenção do Papa, do Padre ou de quem quer que seja. Foi nosso Senhor Jesus Cristo que disse, está na Bíblia. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Certo? Então, o matrimônio ele é para sempre, é indissolúvel, ou seja, não separa. Tanto é que ele vai dizer, ó, não são mais dois, é uma só carne. Então, uma pessoa que casa com a outra, vocês, alguns aí já que estão inclusive fazendo esse curso, estão fazendo essa preparação também para receber o sacramento do matrimônio, saibam disso, tenham essa consciência. É indissolúvel, ou seja, não pode separar. Uma vez casados, é para sempre. Procurem sempre viver. Existe, inclusive, né, na paróquia mesmo, vários cursos assim que alguns agentes de pastorais ajudam, né, por exemplo, na pastoral da família, ajudam vários casais a conseguirem manter essa união entre eles. Né? Porque na sociedade de hoje, em que nós vivemos, uma sociedade completamente libertina, cheia de pecados, cheia de vícios, né? Fica cada vez mais difícil poder viver um matrimônio santo. Mas todos que casam devem viver um matrimônio santo e devem dar esse testemunho na sociedade. Homens devem procurar ser homens de verdade e não moleques, e não estar aí com traições e vivendo em situações aí extraconjugais, as mulheres da mesma forma, então devem formar uma família bonita, família para Deus, e ter filhos, né? E educar os filhos na lei do Senhor, certo? Então, esse aqui é o sacramento do matrimônio, e o último sacramento nós vamos falar, o sacramento da ordem. O sacramento da ordem é dado unicamente para homens, sexo masculino. Mulheres não recebem, as freiras não recebem sacramento, apesar de que as freiras se entregam também a Deus, elas não casam, porém elas não recebem o sacramento da ordem, pois o sacramento da ordem é unicamente dado aos homens, ou seja, aos padres, bispos, certo? Então nós vamos ler aqui essa passagem que fala sobre a questão do celibato, né? Os padres eles não têm mulheres, né? Eles não se casam. Os padres, eles seguem radicalmente o exemplo de Jesus Cristo, que também não casou. Nosso Senhor Jesus Cristo não casou, não teve mulher. Então os padres seguem o exemplo na linha, na risca de Jesus. E olha o que é que o apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo, vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 7 em diante. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7 em diante. Diz o seguinte: pois quereria, isso aqui é o apóstolo São Paulo falando, né? Paulo, que era apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele vai dizer, ó. Pois quereria que todos fossem como eu, mas cada um tem de Deus um dom particular, uns este, outros aquele. Aos solteiros e às viúvas, ou seja, os solteiros, aqueles que não são casados, né? Aos solteiros e às viúvas, digo-lhes, é bom se permanecerem assim como eu. Olha o Paulo falando aqui, ó. Isso é Paulo falando, né? Que os solteiros e as viúvas permaneçam como ele, né? Como Paulo, que era casto, né? Que era celibatário. Ele era apóstolo, ele recebeu essa missão do nosso Senhor Jesus Cristo e não era casado. Vivia o celibato. Aí ele vai dizer, ó, né, aos solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom se permanecerem assim como eu.
Mas, se não podem guardar a continência, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. Então ele vai dizer aqui, ó, que ele pede que as pessoas, né, inclusive também, que fiquem cachos, né, os solteiros e as viúvas que fiquem cachos. Mas ele vai dizer aqui, ó, Deus dá dons a uns de um jeito e a outros de outro. Está na passagem que nós vemos aqui, né, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. O pessoal cortou aqui o vídeo, mas voltando, meu celular ele consegue só gravar até 35 minutos, mas vou continuar aqui a nossa fala sobre o sacramento da ordem, né? Que é aquele sacramento dado unicamente aos homens, né? Ou seja, aqueles que recebem esse chamado especial do nosso Senhor Jesus Cristo para entregar a sua vida completamente, a exemplo dele, que também foi casto, né? Foi celibatário, ou seja, não era casado, mas vivia unicamente para pregar o reino dos céus, assim como os padres, seguindo esse exemplo de Jesus, né? Então, como nós vemos aqui na passagem de 1 Coríntios, tá certo? Então, nós finalizamos aqui os sacramentos da lei de Deus e nós vimos, por meio da Sagrada Escritura, que todos os sacramentos não foi uma invenção da igreja, não foi invenção de homem algum, foi algo dado, deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, como atestamos através da leitura de cada um dos sacramentos, tá certo? Então, pessoal, fiquem com Deus, essa foi a nossa aula. Um abraço. Quaisquer dúvidas vocês podem tirar mandando mensagem aí no grupo ou no privado, né, do WhatsApp. Lembrem também de responder ao questionário sobre esta aula, tá certo? Então eu irei disponibilizar também o questionário para que vocês possam refletir sobre aquilo que nós estudamos, né? Nós trabalhamos na nossa formação de hoje. Então fiquem com Deus, um abraço e até lá. Tchau.